Mas, irmãos, não tem como nós sairmos da centralidade, e alguém já disse que a comunidade só pega a cruz, e o dia que ela deixar de pregar a cruz, você não vem aqui. Nós não temos outra mensagem. A mensagem central da Bíblia é a redenção que está em Cristo Jesus, e a redenção é feita através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro de todo o universo. Então nós não podemos achar que podemos pregar outra coisa. Nessa noite eu gostaria de falar sobre o remédio de Deus, a cruz de Cristo. Nós temos os elementos hoje aqui e depois nós vamos participar. Mas, irmãos, dá tanto no coração de Deus a cruz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, está lá em Apocalipse capítulo 13, depois você pode ler. Quando o homem pecou, nós sabemos que o homem no pecado, ele tenta cobrir o seu pecado, a sua depravação, a sua rejeição a Deus, através de atos religiosos exteriores, não interiores. O próprio homem faz para si de folhas uma vestimenta, mas Deus trata o homem através da cruz. E ele já dá no Éden, capítulo 3, versículo 15, ele diz: olha, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. O descendente da mulher é Cristo. E ele pisou na cabeça da serpente lá no Calvário. Mas ao mesmo tempo, Deus está explicando para mim e para você que não é o homem que faz alguma coisa para ser aceito diante de Deus. É Deus, pela sua imensurável graça, que move, que Ele faz para que nós possamos ser aceitos diante de Deus. Nós somos só aceitos diante de Deus porque houve uma cruz, porque houve um sangue derramado. Fora disso, nós nunca podemos ser aceitos de Deus. A sua religião não pode fazer você aceito de Deus. Os seus usos e costumes não podem fazer você aceito diante de Deus. A sua boa moral não pode fazer você aceito diante de Deus, porque diante de Deus não existe boa moral. Porque todos os pecados estão separados da glória de Deus. Porque não há nenhum que busque a Deus. Não há um justo sequer. Nós precisamos ser justificados, mas não há nenhum justo. Todos nós nascemos com a depravação total diante de Deus. Inimigos, separados, condenados, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do príncipe desse mundo. Só o mover de Deus, através do seu Filho, é a cura para a minha vida e sua vida. Todos os outros caminhos, tentando curar eu e você da nossa iniquidade, pecado, condenação, culpa do pecado, da malignidade do pecado, só existe um caminho. E nós vamos estudar justo isso, o que Cristo fez naquela cruz quando Ele se levantou. Ele diz: como levantar, eu atrairei todos a mim. Quando eu for levantar, trarei todos a mim mesmo. O que é esse levantar de Jesus? O que Ele atraiu? O que Ele fez? O que isso denota na minha vida e sua vida? No Velho Testamento, meus irmãos, nós vemos ali Abel para chegar diante de Deus. Por que Caim não é aceito, Abel é aceito? Porque Caim é um religioso. Caim faz daquilo que é do melhor da terra. E por que Abel aceita? Porque ninguém pode chegar diante de Deus e aceita, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que Ele aceita. E a partir daí você vê todo o Velho Testamento voltado para o sangue de Jesus. Quando aqueles que estavam caminhando em Números 21, na desobediência, na incredulidade, na idolatria, aquele que era o povo de Deus, Deus simplesmente mandou aquelas serpentes abrasadoras. A serpente fala tudo errado, fala em Satanás.
É isso que Satanás tem falado e as pessoas têm crido dentro do mundo evangélico. Mas é impossível ser salvo se não houver um substituto. É impossível. As pessoas querem substituir um monte de coisa. Ninguém pode substituir. É só através do sangue de Jesus, a morte de um substituto. Esse substituto é Jesus. E isso daí é maravilhoso para mim e para você. Quando aquelas pessoas eram picadas e eram mortas, eles vão até Moisés: Moisés, olha o que aconteceu, nós pecamos, estão morrendo. Moisés fala: se faz de bronze, porque Deus está julgando, bronze é julgamento. Faz uma cobra, levanta numa haste, todos aqueles que olhar para aquela cobra será salvo. Deus não estava libertando as pessoas das cobras. As cobras também. Satanás segue. Deus está libertando as pessoas do veneno, do pecado. E só Cristo pode fazer isso. O mesmo texto que você caminha na palavra de Deus, quando você chega em Isaías 53, escancara aquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele levou sobre si 5 vezes. Tudo que era contrário a Deus, ele levou sobre si. Por isso ele se tornou maldito por nós, porque todo aquele que é pendurado na madeira é maldito. A minha maldição caiu sobre ele. Mas através da maldição minha que caiu sobre ele, ele me deu a bênção, a libertação e a salvação através do seu sangue naquela cruz. Quando nós olhamos ali no Novo Testamento, meus irmãos, João capítulo 1, versículo 14, ele diz para o religioso que era Nicodemos: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo que nele crê será salvo. Está vendo, meus irmãos, a cura de Deus para mim e para você é uma questão. E nós vemos, amados irmãos, João, quando vê Jesus, ele vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Só existe um modo de Deus curar você. É Cristo sendo levantado naquela cruz. Por isso, em João capítulo 12, pode ler a Bíblia. Abre a Bíblia. Irmãos, é urgente que nós leamos a palavra de Deus em casa, estudemos a Bíblia, é urgente, irmãos. Quanto engano nós temos, quanto engano, porque as pessoas não leem a Bíblia. Ler a Bíblia é Deus falando comigo e com você, que é mais do que Deus falando. Por isso ele diz: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Está falando de uma realidade espiritual. E lá no capítulo 12, versículo 24, olha o que ele diz lá: em verdade vos digo, o seu grão de trigo. Quem é o grão de trigo? É Cristo. Cristo não é o joio. O joio é Satanás, é ele que planta. O trigo dá vida, o trigo alimenta, o trigo sacia a nossa fome. E ele diz assim: caindo em terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, produz vida. Está falando de Cristo. E olha que ele diz o 31: chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus não atraiu você a uma religião, uma denominação. Jesus atraiu você a Ele. O convite de Jesus é para Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, vos aliviarei. Vinde a mim. Não é um sistema que me salva, não é um pastor, um bispo, um ancião, um padre que me salva. Quem salva é Cristo e somente Cristo. E fora de Cristo a condenação é eterna. Mas o que nós temos feito com a palavra de Deus? Nós não temos lido a Bíblia, irmãos. Ah, não, a Bíblia é para o ancião, pastor, o padre. Ah, mas irmãos, está equivocado. A Bíblia é para todos, para mim e para você. Bem-aventurado o homem que faz o quê? Lê a palavra de
Jesus é vida. O que esse mundo precisa? De vida. Porque estão mortos. Frequentando as igrejas, e trabalhando, tendo família, morto. Não ganhou a vida dentro da vida de Cristo. Você só ganha a vida de Cristo se nascer de novo, e nascer do alto. Não é nascer em uma religião, é nascer em Cristo, no Espírito Santo. No poder do Espírito Santo de Deus. O poder vivificante e edificante da cruz. Por isso que ele diz, olhe para a cruz e creia nela. E você ganhará vida. Fora dela, você não tem vida. Você pode ter um sistema religioso, mas não tem vida de Cristo. Não há vida de Cristo no marido, na esposa, nos filhos, na igreja. Não há. É uma vida igual ao do mundo. Dentro da Assembleia. Isso não é vida de Cristo. A palavra de Deus diz assim, eu sou bom pastor. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Amados irmãos, nós estamos vivendo uma sequidão terrível. E Jesus veio dar vida e vida em abundância. Vida de esperança, vida de paz, vida de consolo, vida de restauração, vida de amor e devoção a Cristo. Mas onde está isso, irmãos? Aquele que naturalmente surge, não tenha dúvida nenhuma, diante da cruz, o que se vê? Vergonha, desprezo, maldição. Mas toda vergonha, desprezo e maldição na cruz é a minha e sua salvação. Eu sou desprezo, eu sou a vergonha, eu sou a maldição. Mas tudo isso estava em Cristo Jesus naquela cruz. E quando Ele morreu, Ele levou todos os nossos inimigos. Ele levou a minha morte, Ele venceu Satanás, Ele venceu o mundo, venceu a carne, Ele venceu a morte. Ele teve uma plena e poderosa salvação naquela cruz. Onde eu e você agora somos triunfantes e gloriosamente filhos de Deus. Porque o Filho de Deus morreu por mim naquela cruz, morreu por você, para nos dar vida. Vida de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Fora de Cristo não há vida. Você está tentando ganhar vida sem Cristo. Isso é um engano. Nunca você vai ter. Amados irmãos, o triunfo de Cristo é o meu triunfo. A vitória de Cristo é a minha vitória. O triunfo e vitória é uma pessoa. A pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a minha vitória. O levantar da cruz na experiência do próprio Jesus, Senhor Jesus, amados irmãos, Ele foi levantado. E por que Ele foi levantado naquela cruz? Para salvar o miserável, corrupto, depravado, pecador como eu e você. Não vem com esse negocinho, eu sou bonzinho, eu tenho uma moral boa, eu frequento uma igreja, eu pratico as obras. Tudo isso em Cristo não vale absolutamente nada. Você está sob a condenação do inferno. Mas Jesus veio me transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Entre o reino de Satanás e o reino do Filho do seu amor existe a cruz. E a cruz aberta, uma mão de Jesus pegando eu lá, passando por Ele, morrendo por Ele, o sangue derramado, perdoando todos os meus pecados e levando para o Pai. Por isso você vai entender, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que caminho é esse? Esse que foi levantado da terra e atraiu eu e você. Esse nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Ele nos levanta, amados irmãos, do inferno para o céu. Até eu isso falar hoje no meio evangélico, falar assim, no inferno, você, o que é isso? Você é louco? Você não crê? Então não espere chegar lá, porque de lá nunca mais você vai sair. Hoje é dia. É hoje. Hoje é o dia da visitação do Senhor, trazendo salvação para mim e para você. Amém. Não postergue, entregue sua vida a Cristo. A Bíblia diz a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de ser feitos filhos de Deus.
da maldição da lei quebrada para a aceitação de Deus, a justificação, o perdão, tudo Ele deu naquela cruz. Eu e você jamais poderíamos chegar a Deus se não passasse pela cruz de Cristo. Tudo que não presta na minha vida, você, presta atenção no que eu vou dizer, sem Cristo, tudo que é em você não presta para ser assim. Eu sou boa pessoa, faço boas obras, não salvo. A Bíblia diz: de graça eu sou salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ah, mas irmãos, o homem acha que ele é bom. E aquele jovem chega para Jesus: bom mestre, que farei? E Jesus falou: que bom, bom só tem um, meu Pai. Que farei para herdar a vida eterna? Você está querendo fazer? Você fazendo, nunca você vai ser salvo. Você tem aquele que fez, você tem que crer naquele que fez. E o que ele fez? Ele foi levantado na terra e atraiu eu e você, para que naquela cruz maldita para o mundo, bendita para mim e para você, somos salvos. E o único medo de Deus salvar de você é através da cruz de Cristo. Ah, mas irmãos, ela nos levanta do pecado para a justiça de Deus. Ninguém pode sair, todos nós nascemos descendentes de Adão, todos pecaram. Por um homem só entrou o pecado, e através do pecado entrou a morte, mas também por um só homem entrou a graça de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde você vê a graça de Deus, amados irmãos? Na cruz. Foi graça. O que é graça? É Deus dando e fazendo tudo aquele que não merece nada. O que você merece? Nada. O que você merece? O inferno. Mas, Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele aprove a Deus um dia nos escolher, nos atrair, nos chamar, nos justificar e nos glorificar para a vida eterna em Cristo Jesus. É um ato divino, é um ato de Deus. As religiões estão tentando chegar a Deus. Eu perguntei um dia para uma pessoa: você é salvo? Eu estou tentando ser salvo. Você nunca vai ser salvo tentando. Nunca. Nós somos salvos, amados irmãos, olhando e crendo para aquele que foi levantado naquela cruz. Fora disso, não há salvação para mim e para você. Ele é o Deus de toda graça. É esse Senhor que nós cremos e que nós precisamos amar e ter devoção mais a Ele. Quando levantou a cruz, nos levanta acima das nossas dores, das nossas enfermidades, e nos torna participantes da vida, da ressurreição e força do Senhor Jesus Cristo. Ah, amados irmãos, Ele levou sobre si a minha iniquidade, a sua. Ele levou sobre si a minha enfermidade, sua. Ele levou sobre si a minha dor, sua. Ele levou sobre si a minha condenação, e sua. Ele levou sobre si a minha depravação, e a sua. Ele levou sobre si a minha maldição e a sua, para que nós ganhássemos vida e vida de Cristo, vida eterna, vida de ressurreição, porque um dia nós vamos ressuscitar em nome de Jesus. Ele vai voltar e uma trombeta vai tocar.